Olá, bem-vindo a mais uma videoaula sobre coluna vertebral. E hoje vamos bater um papo reto sobre hérnia de disco. Muito bem, mas quero primeiro saber o que você está achando do nosso curso, se você está gostando, se está conseguindo esclarecer uma série de dúvidas que você tinha em relação à avaliação postural, em relação às avaliações fotográficas que você fazia na sua clínica, o que você pretendia fazer, se agora que você está começando a trabalhar com coluna, enfim, me dá um feedback, manda uma mensagem, manda tuas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá? Hoje vamos falar sobre hérnia de disco. Caraca, hérnia de disco é algo que a galera fica pirada quando tá com dor de coluna. Pensa logo que tem hérnia de disco, pensa logo que vai ficar sem andar. Principalmente se essa dor irradia para a perna, se irradia para o membro inferior ou se irradia para o braço. Toca o terror nos pacientes e eles chegam no consultório achando que vai ficar com um problema muito maior. E eu quero te tranquilizar e quero que você aprenda a tranquilizar também os seus pacientes, que hérnia de disco não é algo assim tão assustador e tão difícil de tratar. Fechado? Vamos lá. Mas vamos começar aqui estudando um pouquinho sobre o disco. Vamos aqui para os slides para que a gente possa entender um pouquinho o que é esse disco intervertebral e quais são suas principais funções. Veja só, o disco intervertebral. Ó, esse disco, que é essa estrutura aqui, tá? Lembrando que aqui está lá no meu Atlas de Anatomia Clínica, então você que está aqui, ó, todas essas imagens que a gente está vendo nesse curso, são as imagens que estão no Atlas, que é um Atlas que está perfeitamente desenhado para integrar a parte clínica com as lesões musculoesqueléticas, tá ok? Veja bem, o disco intervertebral está presente entre os corpos vertebrais, ele é um tecido fibrocartilaginoso, e ele é dividido em duas partes. Olha só, núcleo pulposo e anel ou ânulo fibroso. Gente, esse disco, tá? Eu vou passar o próximo slide para que a gente possa compreender um pouquinho melhor. Tá aqui ele, ó. Ele tá entre os corpos vertebrais. Entre todos os corpos vertebrais, todos, com exceção, tá? Da primeira vértebra cervical e da segunda vértebra cervical, ou seja, do Atlas e do Axis, que você não encontra disco, tá? Mas do Axis para baixo, todas as vértebras têm disco intervertebral. Quando você chega lá embaixo no sacro, as vértebras são fundidas e aí você também já não encontra. Mas em toda a coluna cervical, com exceção de C1 e C2, coluna dorsal e coluna lombar, você tem essa estrutura aqui, ó, que é o disco intervertebral. Esse disco, ele tem funções primordiais para que você mantenha a estabilidade da coluna e para que você diminua os impactos que tem entre uma vértebra e outra. Olha só, aqui você tem, ó, uma coluna vertebral cortada, tá? Aqui você tem um corte no plano sagital e que você vê a parte interna desse disco. O que você observa aqui, ó, é que existe um núcleo pulposo, que é esse núcleozinho aqui, e o ânulo fibroso. É exatamente isso aqui, ó. Núcleo pulposo, ele está aqui no meio, e o ânulo fibroso, ele está em volta do núcleo pulposo, tá? Eu queria que você visse que lá no compartimento anterior da coluna tem um ligamento, no posterior também tem um ligamento. Aqui é o ligamento longitudinal anterior, aqui é o ligamento longitudinal posterior e lá atrás do anel, tá? Aqui, ó, do arco vertebral, você tem um ligamento amarelo. A gente não vai nos delongar muito nessa aula aqui, mostrando as imagens dos ligamentos da coluna vertebral, mas eu queria que você entendesse que as hérnias de discos, geralmente elas são posteriores, porque esse ligamento aqui, ó, que é o ligamento longitudinal anterior, ele é mais forte, mais denso e mais largo do que o ligamento posterior. Esse é um dos motivos pelo qual as hérnias de disco, elas saem só mais posteriormente e não tanto anterior. Geralmente o disco, quando ele sai anteriormente,
é quando você tem um trauma, quando tem uma espondilolistese, quando tem às vezes uma espondiloartrose, enfim. Mas normalmente esse disco ele não sai para frente, ele sai para trás. Olha só, observa que esse disco está entre as vértebras e uma das suas principais funções é amortecer o impacto, é amortecer a sobrecarga entre uma vértebra e outra. Ou seja, se você não tem disco, tá? As suas vértebras, a sua coluna vertebral, ela perde um pouquinho a sua sistemática mecânica de amortecimento. E também esse disco, ele com suas deformações, quando a vértebra mexe, ele ajuda também a dar uma estabilidade na coluna vertebral. Fechado? Beleza. Então aqui são as principais considerações que eu teria para fazer para vocês sobre a função dos discos e como ele se divide, que é aqui de núcleo pulposo e ânulo fibroso. Agora vamos entender um pouquinho sobre as hérnias de disco. Veja só, as hérnias de disco ela tem praticamente 4 fases. Aqui estão as fases, tá? Ela sai tanto posteriormente aqui, ó, no corte sagital como no transversal. E aqui você tem as 4 fases das hérnias de disco. Você tem um abaulamento, você tem aqui, ó, protrusão, outra fase aqui, ó, é a extrusão e outra sequestração. Eu queria que você observasse que nas 2 primeiras eu não coloquei nome hérnia. Você sabe por qual motivo? Porque praticamente ninguém coloca o nome de hérnia de disco nas 2 primeiras fases. Abaulamento chama de abaulamento, protrusão chama de protrusão. Agora, quando é na fase de extrusão e sequestração, ela já se domina de hérnia de disco. Mas veja bem, se você for procurar um nome, o que significa uma hérnia, tá? Você vai observar que hérnia é todo tecido, toda estrutura que sai do seu local de origem. Então vamos voltar lá para aquele slide aqui anterior. Veja bem, aqui ó, você tem um núcleo pulposo e aqui você tem um ânulo fibroso. Não importa, tá? Se é primeira fase ou se é segunda, tudo se caracteriza como hérnia de disco. Mas eu preciso que você entenda que existe essa diferença de denominação, porque em alguns casos, tá? Você vai escutar falar de abaulamento, outros casos vai escutar falar de protrusão, outros vai falar de extrusão e outros de sequestração. Aí quando chega, por exemplo, a ressonância magnética, lá no teu consultório, que você vê o laudozinho bonitinho escrito, aí se tem protrusão, ele fala que é protrusão. Se tem abaulamento, ele fala que é abaulamento, mas só vai classificar como hérnia as 2 últimas fases, que é a fase de extrusão e a fase de sequestração. Fechado? Quando você solicita um exame de imagem ou quando você vai ler o exame de imagem, você vai ler o exame nessas duas lâminas, tá? Em um corte sagital, que esse cortezinho aqui, ó, que você vê o disco saindo e comprimindo aqui atrás, ó, o canal medular, e nesse corte transversal que você vê exatamente qual é o lado que o disco saiu, tá? E como ele está comprimindo a raiz nervosa, tá? Na primeira opção, nessa daqui também, dependendo de onde foi o corte, você também consegue saber qual é o lado. Mas essa segunda opção, que é o corte transversal, você vê de forma mais clara. Fechado? Bom, então agora vamos diferenciar cada fase dessa, tá? Essa daqui é a primeira fase de uma hérnia de disco, e que a galera não chama muito de hérnia, chama lá mais de abaulamento. É quando o disco começou a ser comprimido e ele começou a ser desidratado e achatar um pouquinho. Nessa fase, tá? Você tem uma pequena rotura do ânulo fibroso e você já tem, às vezes, dependendo do caso, uma pequena, tá? Uma pequena compressão aqui da raiz nervosa, tá? Tanto pode ser chamado de prolapso, como pode ser chamado de também abaulamento, ok? Essa outra fase aqui, ó, é a segunda fase. Eu não sei se você observa que essa compressão aqui, ó, olha só, essa compressão, ela está um pouquinho maior do que a primeira. Aqui você já tem um disco protruso comprimindo a face anterolateral da medula.
Ou seja, ele saiu posterior, mas aqui você tem a parte anterolateral da medula. Cuidado para você não confundir, tá? A saída do disco, que é posterolateral, com a compressão medular, que é anterolateral. Na medula, a compressão na região anterior e lateral da medula. Mas a saída do disco é posterior e lateral. Fechado? Bom, essas primeiras duas fases aqui, como eu falei para vocês, geralmente a turma não chama de hérnia de disco, chama de prolapso ou protrusão, ou de abaulamento e protrusão. Agora, essas daqui é que o bicho pega, ó. Essa fase aqui, ó, são as duas fases que tem mais interferência cirúrgica e que obrigatoriamente o paciente ele tem que operar, tá certo? Essa fase aqui, ó, é o disco já extruso. O que é o disco extruso? O disco extruso já rompeu todo o ânulo fibroso, já rompeu o ligamento e já está entrando dentro do canal medular. Como o próprio nome diz aqui nessa situação, ó, ele está extruso, ou seja, ele já saiu por completo. E a fase mais grave da hérnia é quando esse disco ele desce dentro do canal medular. Quando ele desce dentro do canal medular, que é essa fase aqui, olha só, ele já está descendo, ó. Aí você tem um disco sequestrado. Você fala que ele invaginou, que ele sequestrou para dentro do canal medular. Veja só, essas duas últimas fases aqui, elas são cirúrgicas. Mas eu quero te tranquilizar que só ocorre e no máximo 3 a 5% dos casos de hérnia. Ou seja, 94, 95, 97%, 96% das hérnias de disco estão na primeira e na segunda fase. Ou o disco tem só um abaulamentozinho, ou o disco tem só uma protrusão. É importante que você tenha exame de imagem. Você sabe por que é importante? Porque em alguns casos o disco ele pode estar sequestrado, ele pode estar extruso e o paciente pode não estar com muita dor. Olha só, nessa fase aqui, ó, na fase de protrusão, pode ser que nessa compressãozinha aqui, ó, da raiz nervosa, a raiz nervosa ela estava mais exposta, foi comprimida de uma forma que o paciente pode ter uma dor incapacitante e mesmo assim ele não ser cirúrgico. E nessa última fase aqui, ó, ele pode ter o disco sequestrado, invaginado e não está com muita dor, mas ele já está correndo um risco muito grande de ficar até sem executar alguns movimentos, tá? Perder alguns movimentos ou de membro superior, se for aqui, por exemplo, cervical, ou de membro inferior, se for da coluna lombar. Fechado? Muito bem. Agora eu quero mostrar para você ressonância magnética, tá? Como eu falei, você não pode tratar um paciente que tem sintomatologia de hérnia de disco sem você ter um exame de ressonância magnética, tá? Mas você vai dizer, Góes, como é que eu vou saber que o meu paciente ele realmente tem uma sintomatologia de hérnia de disco? Como é que eu vou entender se esse paciente ele tem um grau de gravidade realmente que eu preciso ter um exame, eu preciso mandar esse paciente até mesmo para o médico para ver se já não é uma abordagem cirúrgica? Como é que eu vou saber? Olha só, galera, ó, dor de hérnia de disco, ela é incapacitante. O cara não consegue mexer. Uma dor aguda de hérnia de disco é aquela dor que o paciente ele liga para vocês assim, doutor, eu quero fazer fisioterapia, o senhor pode vir aqui na minha casa que eu estou com muita dor. Aí você fala assim, olha, eu não atendo domicílio, eu só atendo na minha clínica, porque na minha clínica eu tenho uns equipamentos mais modernos, eu tenho uma maca que é adaptada, e eu só atendo na minha clínica. Aí o paciente fala para você, doutor, deixa eu lhe explicar, eu não estou conseguindo ir no banheiro, eu estou aqui com um vaso do lado da minha cama, que quando eu quero fazer minhas necessidades, quando eu quero urinar, eu tenho só que virar com muita dificuldade e eu urino porque eu não consigo nem ir no banheiro, doutor. Quanto mais ir na sua clínica. Esse paciente tem uma probabilidade muito grande de ter uma hérnia de disco, tá? Agora, se ele fez um movimento,
e esse movimento for um movimento mais brusco, se ele agachou, se ele fez uma grande extensão, aí não, você já entra na lesão osteopática. Mas aquela dor que simplesmente surgiu sem um movimento brusco, sem um trauma, tá? E o cara está numa situação dessa, se liga que pode ser hérnia de disco. Situação número 2, a dor está irradiando. Está irradiando para o membro superior, está irradiando para a perna. O paciente está sentindo formigamento, parestesias. O paciente está sentindo falta de força no membro inferior ou no membro superior. Fica com a mutuca ligada, porque a probabilidade de ser um hérnia de disco é gigantesca. Então, tira o teu paciente da dor aguda, que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo como é que eu faço, tá certo? E solicita exame de imagem, manda ele para uma consulta mais aguçada, porque pode ser realmente uma hérnia de disco. E se for uma hérnia de disco extrusa ou sequestrada, esse teu paciente é cirúrgico, mas só acontece, graças a Deus, em 3 a 5% dos casos. Fechado? Vamos ver aqui uma ressonância. Olha só. Aqui você tem uma ressonância da coluna cervical. Muito fácil de entender que é uma coluna cervical, né? Aqui você está vendo o cerebelo, aqui você está vendo ponte, aqui você está vendo bulbo, aqui medula oblonga e aqui a medula espinhal. Fechado? E aqui na frente você vê a coluna cervical com a sua lordose, convexidade anterior e concavidade posterior. Vamos lá. Eu queria que você observasse nessa imagem, ó. Aqui você tem a vértebra e aqui você tem um espaço intervertebral, que é onde está o disco, tá? Olha só. Aqui você tem um disco que é mais pretinho, aqui você tem um disco. Queria que você percebesse a distância desse espaço vertebral. Aqui essa distância já diminui um pouquinho. E aqui está tudo comprimido. A vértebra ela fez isso, ó, achatou aqui e comprimiu o disco totalmente abaulado. E aqui eu queria que você observasse essa barriguinha que tem ó, posterior, né? Quase tudo que tem barriga é coisa ruim, né? E aí, ó, menos uma barriga de uma mãezinha que vai ter uma criança que é um fruto dado por Deus, tá? Esse tipo de barriga é bom, é maravilhoso. E é a coisa mais bela do mundo, tá? Eu tenho 2 filhos, uma filha, inclusive minha filha, ela está fazendo fisioterapia, tá? As imagens que vocês vão ver no final dessa aula, inclusive, são as imagens da minha filha, que ela vai ser fisioterapeuta, e tem um mais novinho, tá? Então, uma das únicas barrigas que são boas é barrigazinha de mãezinha buchuda, tá? O resto, geralmente, não é tão bom não, tá? E principalmente essa daqui, ó, em que você vê essa barriguinha aqui, ó, posterior, comprimindo as raízes nervosas, às vezes a galera fica sem conseguir se mexer. Gente, deixa eu te dizer, ó, se hérnia de disco é ruim na coluna lombar, na coluna cervical é muito pior. Por que que na coluna cervical é pior? Porque a coluna cervical tem muita mobilidade, a gente mexe aqui, ó, faz muita lateroflexão, faz muita flexão e extensão, a gente é acostumado a rodar a coluna cervical para um lado, rodar para o outro. Coluna cervical é um transtorno de hérnia de disco porque ela tem uma mobilidade muito maior do que a coluna lombar, tá certo? Olha só, aqui você já vê que tem um abolamento discal muito grande. Eu vou logo para essa imagem, olha só aqui, você vê esse discozinho saindo e comprimindo a medula espinhal, tá? Deixa eu passar aqui para outra imagem. Aqui você observa uma coluna lombar. E na coluna lombar, do mesmo jeito, aqui você tem sacro, aqui você tem a coluna lombar, a quinta, quarta, terceira, segunda e primeira vértebra lombar. Primeira coisa que você observa aqui nessa coluna é que essa coluna ela é totalmente retificada. Você está vendo aí, ó, que ela é retificada? Cadê a lordose lombar? Eu vou voltar lá para a cervical, aqui está a coluna cervical, que você está vendo aqui a lordose cervical. A coluna lombar, gente, era para ter lordose também. Mas essa coluna ela não tem. E uma coluna lombar ou cervical, quando tem uma retificação, existe uma probabilidade muito maior de ter uma hérnia de disco. Olha só, o espaço posterior ele é fechadinho. Ó. Quando retifica, já abre aqui ó, o espaço posterior. Então, quando você abre o espaço posterior, você facilita com que o disco saia, tá ok? Bom, essa imagem ela é muito bonita porque eu vou conseguir mostrar algo para vocês que eu não consegui mostrar lá na hérnia cervical. O disco, gente, queria que você visse que você está vendo aqui o núcleo pulposo
aliás, o ânulo fibroso, e no meio você vê o núcleo pulposo. Olha só aqui, ó. Aqui você tem o ânulo fibroso e no meio você tem núcleo pulposo. Olha só aqui, ó, ânulo fibroso e no meio você tem núcleo pulposo. Quando o disco ele desidrata e quando o disco ele começa a herniar, a primeira coisa que ele faz é que você deixa de ver núcleo pulposo e ânulo fibroso e também ele muda de cor. Geralmente ele fica mais pretinho, tá certo? Com hipossinal. Olha só esse disco aqui entre a quarta e a quinta vértebra lombar e esse disco entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. Aqui nesse paciente você tem uma protrusão discal aqui, ó, entre L4 e L5, que está aqui, ó, a barriguinha, lembra da barriguinha ruim? Apertando o canal medular. E aqui você tem uma protrusãozinha aqui também, entre L5 e S1. Fechado? Todos esses cortes aí são cortes no corte sagital, tá? E que é mais fácil de ver, fica mais fácil de demonstrar para vocês do que se eu fosse mostrar as imagens no corte transversal, ok? Bom, aqui está a hérnia. Aqui tem uma outra imagem. Nessa imagem aqui, você já observa aqui, ó, a lordose lombar. Olha só, olha a diferença dessa imagem para essa, ó. Aqui lordose lombar está totalmente reta, aqui lordose lombar já tem um pouquinho de curva. Lembra que eu falei para vocês que o disco mudava de cor? Olha só, aqui ó, esse disco ele já tem uma cor e esse aqui totalmente diferente do disco de cima. Nos discos de cima você observa tanto o ânulo fibroso como o núcleo pulposo. Aqui você já não observa e aqui você vê um hernia de disco, uma protrusão discal nessa região, como você também vê nessa outra região também. Agora, olha, como que eu vou tratar o meu paciente com hérnia de disco? Seja ela qual seja a fase, tá? Se for na fase de abolamento e se for de fase de protrusão, você vai seguir uma linha de tratamento, e se for na fase de extrusão e sequestração, você entende que ela é cirúrgica, você já vai tratar logo depois que operou, tá? Não que você não trate na fase aguda. Na fase aguda você pode tratar, mas saiu a dor, agendou cirurgia com o neurocirurgião, fechado? Bom, vou mostrar para vocês algumas dicas que eu faço aqui no meu consultório para tratar a hérnia de disco. Mas antes de começar a mostrar, eu queria primeiro dividir aqui ó, em duas fases. Existem duas fases de tratamento. Primeira fase, tá? É a fase aguda. Essa fase aqui é aquela fase que o paciente ligou para você e disse assim: doutor, venha na minha casa porque eu não consigo ir no banheiro. Venha na minha casa porque eu não estou conseguindo sentar para jantar, eu não estou conseguindo sentar para almoçar, eu não consegui fazer nada, você tem que me atender aqui em domicílio, porque eu não consigo ir na sua clínica. Eu já pensei no hospital, já fui no hospital, até já foi, tomou medicação e não deu certo, a dor voltou, eu não consigo ir na sua clínica. Essa é a fase aguda. Esse tratamento é um, e esse outro tratamento agora, ele é completamente diferente, que é o tratamento de uma hérnia de disco na fase crônica. Lembra que estamos falando de 95 a 97% dos casos, que é para um paciente que tem só abaulamento e que tem só protrusão. Eu preciso deixar isso aqui muito claro para você, porque se você for querer tratar um paciente que tenha extruso, que esteja extruso ou com a hérnia sequestrada, você está colocando seu paciente em risco e esse paciente ele vai correr o risco de perder os movimentos, tá? Ou de membro superior ou de membro inferior, ok? Bom, fase aguda. Quais são minhas prioridades de trabalho? Vamos lá. Diminuir a dor, tá certo? É uma das prioridades de trabalho. Segunda, ó, diminuir o espasmo muscular. Terceira, descomprimir o disco, tá? O cara tá numa fase gigantesca de dor. O que a musculatura faz? Você sabe que nosso sistema, né, nosso corpo todo, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, quando o paciente está com muita dor, quando o paciente está numa crise dolorosa gigantesca, aguda, o que ele faz? Lá na região da dor, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, eles começam a trabalhar de forma diferente e o paciente tem uma hiperatividade muscular
para proteger. Você lembra quais são as funções dos músculos? Quais são as principais funções dos músculos? Uma delas é a proteção. Se você está em risco de alguma coisa, você encostou aqui sua mão aqui numa ponta de cigarro, tá? Graças a Deus, quase que ninguém mais fuma, gente. Dificilmente a gente vê uma pessoa fumando, né? Então, mas pegou aqui, vamos tirar cigarro da parada, que isso não presta, tá? Pegou aqui na pontazinha de uma agulha, na ponta de uma tesoura, o que sua musculatura faz? Tira de forma muito rápida no arco reflexo. Para quê? Para proteger, porque o seu organismo ele entende que aquilo ali é uma situação de risco, o seu sistema nervoso autônomo, ele quer te proteger e ele manda a musculatura contrair. Aqui acontece a mesma coisa. Quando você está com uma crise muito aguda de dor, tá? A musculatura ela se contrai para proteger. E lá na coluna, ela também contrai para proteger. E entra numa situação de rigor, entra numa situação de muito espasmo muscular. E aí, olha só, o organismo fez isso para proteger. Mas você sabe o que acontece? Quando a musculatura contrai mais, ela aperta mais. Quando ela aperta mais, dói mais. Quanto mais dói, mais aperta. Quanto mais aperta, mais dói. E você tem que quebrar esse ciclo, tá? Já no tratamento da fase aguda, uma das coisas mais importantes é você quebrar esse ciclo aqui, tá? E aí você vai fazer um trabalho para descomprimir um pouquinho, porque lembra que apertou, o disco está aqui, está comprimindo, a raiz nervosazinha que está saindo aqui, ó, raiz nervosazinha aqui está comprimida, e você vai ter que melhorar um pouquinho esse espaço do disco, tá? Bom, e na fase crônica, quais são suas preocupações? Aqui você já tratou, aqui o paciente ele já saiu da fase aguda, aqui ele já não está mais com tanta dor, você sabe que ele tem uma hernia de disco, como é que vai ser sua caminhada? Primeira coisa, ajuste postural. Talvez esse paciente nunca se preocupou com a postura, ou mesmo que ele tenha uma boa postura, por conta dessa fase de dor, ele vai começar a ter algumas compensações, principalmente por situação de defesa, e você tem que trabalhar essa postura. Primeira coisa é isso. Segundo, olha só, isso daqui é um dos que tem, das coisas que tem mais difícil de fazer. É você fazer adaptação ergonômica. Você sabe por quê que é difícil? Mas, Góis, por que é difícil? É difícil porque muitas vezes o paciente ele não te obedece, muitas vezes o paciente negligencia, muitas vezes o paciente é relapso, e aí por conta disso aí ele não vai conseguir atingir os resultados. Aí o tratamento ele vai todo embora, depois essa pessoa vai te procurar com dor, e aí você vai dizer, lembra que eu pedi para você comprar a cadeira adequada, lembra que eu pedi para você ler a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego, que é a NR17, e a gente vai já falar disso aí, tá? E agora vem o mais importante do tratamento de uma hernia de disco na fase crônica. E isso aqui é o que tem de mais importante. Coloquei aqui em vermelho e em caixa alta, porque é isso daí que vai garantir, não que vai garantir, porque nada garante, né? O cara fez um movimento brusco, ele passou muito tempo sentado e aí vai ter dor de novo. Mas é os que tem de mais importante para você fazer com o seu paciente, para que previna, para que essa dor não tenha reincidência, fechado? Fortalecimento da musculatura e a gente fala já dela, ok? Bom, na fase aguda, eu gosto muito de utilizar isso aqui, ó, o eletroagulhamento, tá? Eu uso esse eletroagulhamento seguindo dois princípios. Primeiro princípio, tá? E um dos mais importantes, que são os princípios da acupuntura, porque eu sou acupunturista, tá? E a acupuntura, se você usa esse eletroagulhamento aqui, ó, usando os princípios da acupuntura, existe uma probabilidade gigantesca de você tirar o paciente de uma crise de forma muito rápida. Agora, nós, eu não sou acupunturista, o que eu faço? Aí você usa nas modalidades que o fisioterapeuta trabalha, que é do dry needling, que é agulhamento a seco, tá? Então, existem pontos específicos, tanto na coluna lombar como na coluna cervical, que você, além de agulhar e você diminuir um pouquinho essa situação dolorosa, você ainda consegue fazer um eletroagulhamento aqui, ó.
Esse eletroagulhamento tem toda uma forma de você montar esses eletrodos, tá? Em que você ajusta os parâmetros corretos de você tirar dor de um paciente. Agora, você sabe qual é o grande problema? E eu já queria te alertar aqui, para, pelo amor de Deus, olha só. Ó, esses equipamentos que a gente usa para fazer eletroagulhamento são equipamentos específicos. São equipamentos específicos para a corrente e para aquela agulha. Não é o equipamento de eletroestimulação ou eletrosedação que você usa no teu consultório com aquelas plaquinhas. Aquilo, gente, mesmo sendo a mesma corrente, mas o equipamento é diferente. A saída de dose é diferente. Imagina aquele equipamento de eletroestimulação ou eletrosedação que você tem no teu consultório, que você usa com aquelas plaquinhas, tá? Galera, olha só, aquilo ali vai entrar naquela plaquinha, vai passar por um gel, vai passar pela pele do paciente, vai passar pela face, vai entrar no músculo. Tem uma impedância tecidual muito grande. Então, para que aquela dose chegue lá no paciente, já sai, tá certo? Com uma dose bem maior do que com o equipamento de eletroagulhamento. O que eu estou querendo falar para vocês? Que a agulha já passou por tudo. Essa agulha já passou pela pele, já passou pelo tecido adiposo, já passou pela face, já passou pelo músculo, já está lá pertinho de onde você quer fazer. Quando a corrente entra, ela entra praticamente de forma direta, sem nenhuma impedância. Então, assim, a dose, o grau 1 de dose de equipamento desse é muito mais fraco do que a dose do equipamento que você usa lá na sua clínica com aquelas plaquinhas. Então você não pode fazer gambiarra, você não pode fazer uma adaptação. Eu tenho um equipamento TENS, eu vou pegar um jacarezinho e vou botar esse jacarezinho na agulha e com isso eu vou conseguir. Caraca, ó, você vai dar choque no seu paciente ele vai tomar um susto, com choque, vai dar um choque e esse paciente ele vai aumentar a situação de espasmo. Pelo amor de Deus, não faz gambiarra, faz a coisa certa, fechado? Bom, com isso aqui eu tenho excelentes resultados. Agora, isso daqui é uma pompagem, tá? E essa pompagem é massa, gente. Olha que essa pompagem aqui é fantástica. Aí aqui com essa pompagem, a gente está matando 2 coelhos com uma cajadada só. O que a gente está fazendo? Ao mesmo tempo que a gente está puxando aqui, abrindo esse espaço aqui, a gente está tirando espaço muscular. Ou seja, nós estamos com essa técnica aqui que você está vendo aqui, ó. O que estamos fazendo? A gente está tirando espaço muscular e a gente está melhorando o espaço interdiscal, intervertebral, aliviando a compressão do disco, tá? Essa pompagem, ela é fantástica. Aplica isso aqui. Se você consegue colocar o teu paciente nesse decúbito, que é um decúbito ventral, e eu até sugiro, tá, que você coloque debaixo do abdômen do paciente uma almofadazinha, um travesseiro. Então, olha só, quando você coloca a almofadazinha, um travesseiro, você faz esse movimento aqui, ó. Você faz isso aqui. Ah, Góis, mas eu não vou aumentar a abertura do espaço, o disco não vai sair mais, não vai piorar? Não, tá certo? Não vai, tá? Você não está invertendo aqui, ó. Você só está fazendo isso daqui, ó. Esse movimentozinho, quando você bota o travesseiro debaixo do abdômen, ajuda na manobra e ajuda também a descomprimir o disco, fechado? Agora, se o paciente não consegue ficar nessa posição, eu não coloquei as imagens aqui, mas você pode fazer em decúbito lateral, fechado? Não esquece, isso aqui ao mesmo tempo que a gente melhora o espaço intervertebral, isso aqui eu também tiro o espasmo do músculo. Tudo isso aqui é fase aguda, fechado? Caraca, isso aqui é muito massa, isso aqui é muito bom, tá? Aqui a gente está fazendo, ó, uma tração. Essa tração, qual o cuidado que você tem que ter? Ó? O principal cuidado que você tem que ter é quando você for posicionar o paciente lá pertinho da cama. Lembra que ele está na cama de casa, tá certo? Ele não está no teu consultório, você não está conseguindo atender ele.
Ou mesmo que ele já começou aí no teu consultório, já está no terceiro atendimento, tá? A crise, gente, tem que tirar aqui com 2, 3 atendimentos, cara. Se você não tirou esse paciente de crise com 2, se no terceiro atendimento você não tirou esse cara da crise, você não está trabalhando de forma correta, tá? Tem que tirar ele da crise no máximo até o terceiro atendimento, tá ok? Aqui, ó, você tem que ter 2 cuidados. Primeiro deles, quando você for posicionar o paciente na beirazinha da maca. Primeiro cuidado. Segundo cuidado é que quando você for tracionar aqui, ó, você não pode, na volta, ficar devolvendo esse paciente aqui de forma brusca para o local. Então, quando puxa, tá? Você tem que puxar e você tem que manter. Aqui, ó, eu não estou usando força nenhuma. Aqui eu só estou com o peso do meu corpo caindo um pouquinho. E com essa queda pequenininha que eu estou tendo com o peso do meu corpo, eu estou tracionando aqui a coluna lombar do meu paciente. Um outro cuidado que eu tenho que ter é que, assim, ó, esse short aqui que você está vendo aqui, ó, não pode estar em contato com a maca. Então, essa paciente aqui, ó, eu deveria baixar um pouquinho o short, porque se esse short estiver em contato com a maca, aí quando você puxar, o paciente vai deslizar. E outro cuidado que você tem que ter é que o paciente aqui ele não pode segurar na maca. Essas mãozinhas aqui tem que estar cruzadas. Ele não pode estar agarrando na maca, porque se ele estiver agarrando na maca, você não faz a tração porque ele está segurando. Show? Bom, e aqui ó, estou mostrando também um trabalho de tração cervical, tá? Aqui ó, eu estou apoiando os dedos na região suboccipital. Queria mostrar para vocês que o seu antebraço, é importante que o seu antebraço esteja aqui ó, em contato com a maca. E quando você realizar essa tração, tá? Cuidado para você não fazer uma inversão da coluna cervical. O segredo, tanto na coluna lombar como na coluna cervical, é você tracionar axialmente, tá? Góis, e as máquinas de tração, tá? Pode ser usado? Existem as máquinas de tração para ser realizado esse trabalho? Existe, é muito legal e você pode usar também. Dá excelentes resultados, ok? Bom, e aqui na fase aguda, para a gente terminar a fase aguda, queria dar mais 2 dicas, tá? Tem que usar aqui colar cervical, se for um problema na coluna cervical, e tem que usar uma cinta lombar obrigatoriamente. Se você não coloca colar cervical, se você não coloca uma cinta lombar se o problema for lombar, lógico, e colar cervical se for na coluna cervical, também lógico, tá? Esse seu paciente não vai repousar essa região que você está tratando. Agora, existe um perigo gigantesco. É esse paciente ficar utilizando essa cinta e ele ficar utilizando aqui, ó, esse colar numa fase aguda. Não, aliás, numa fase crônica. Se esse paciente ficar usando isso aí numa fase crônica, você sabe o que você vai fazer? Aí você vai desconstruir tudo, tá? Porque eu vou falar que na fase crônica, a principal coisa que a gente tem que fazer é fortalecer a musculatura. O que que essa cinta faz, tá? Ela sustenta a coluna. E veja bem, se o músculo que era para sustentar a coluna já não está sustentando direito, aí você coloca uma cinta aqui, ó, lombar. Aí o músculo vai falar assim, ó, bom, eu já não trabalhava, eu já não fazia nada, agora que eu vou botar aqui, ó, agora que eu vou deitar, vou botar as pernas para cima, vou tomar uma água de coco, um suco de laranja e não vou fazer mais nada. Aí você desconstrói tudo, tá? Veja bem, cinta lombar e colar cervical, você só coloca na fase aguda. Pelo amor de Deus, convence teu paciente, convence teu cliente a não usar isso, porque ele vai querer ficar usando, tá? Colar cervical não, né? Porque todo mundo vê, né? Colar cervical não, porque todo mundo vê, todo mundo vai ficar achando estranho e tal. Agora, a cinta, ela faz 2 coisas. Primeiro, sustenta a coluna, dá uma situação de conforto muito grande. Segundo, lembra daquela barriguinha que ninguém gosta de ter? Ela ainda tira um pouquinho a barriguinha, porque ela comprime, né? Cara, isso é um problema gigantesco na fase crônica. Isso aqui é para usar na fase aguda.
Bom, chegamos aqui na fase crônica. Na fase crônica, lembra o que foi que a gente falou? Tem que fazer ajuste postural. Góis, esse ajuste postural é através de quê? Aí depende do que você trabalha. Cada um aqui que está me escutando nesse curso trabalha de forma diferente. Cada um tem suas opções terapêuticas, tem seus cursos, tem suas experiências, tá? Tem até um fantástico que eu não coloquei aqui, porque eu não trabalho com isso, mas é fantástico. Aqui eu botei geralmente o que eu trabalho. O que eu trabalho? Eu trabalho com RPG, a reeducação postural. É fantástica, é muito bacana. Pilates, musculação, palmilhas e sandálias, tá ok? Ó, aqui são praticamente as 4 coisas que eu abordo num paciente que tem hernia de disco, tá? O RPG, o Pilates, a musculação. Mas por que musculação? Essa musculação que eu estou falando para você aqui é uma musculação terapêutica. Se você que está fazendo em meu curso é um profissional de educação física, tá? Eu tenho certeza absoluta que dentro da sua academia, dentro de onde você trabalha, você tem paciente com hernia de disco. É importante que você entenda o que é hernia de disco, senão você vai prejudicar muito seu aluno, tá? Você não é para tratar a hernia de disco, tá? Se você está tratando a hernia de disco, se você aí, ó, é um profissional de educação física, e se você está tratando a hernia de disco, você sabe que esse tratamento que tem que fazer é o fisioterapeuta. Mas você vai receber um paciente na academia que veio de um tratamento de hernia de disco. Então você tem que saber quais são os exercícios que pode fazer e quais são os exercícios que não pode fazer. E você que está fazendo o meu curso aí, ó, que é um fisioterapeuta, você também tem que saber quais são os exercícios que pode fazer e quais são os exercícios que não pode fazer, para quando sair o tratamento da fase crônica do teu paciente, tu indicar esse paciente para um profissional de educação física e também na fase do tratamento crônico, você trabalhar com musculação terapêutica para fortalecer músculos específicos. Por exemplo, leg press é horrível para quem está saindo de uma situação de hernia de disco, tá? Porque ó, inverte a pelve, o vetor de força é todo empurrando o disco posteriormente e você pode piorar o teu aluno, tá? Bom, aí coloquei aqui as adaptações ergonômicas. Essas adaptações ergonômicas, você tem que pedir para o teu paciente ler isso aqui, ó. A NR17. O que é a NR17? A NR17 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego que fala sobre ergonomia. Fechado? Ah, como é que tem que ser a cadeira, como é que tem que ser a altura da mesa, como é que tem que ser o apoio dos pés. Tem uma série de coisas que você tem que orientar o teu paciente, tá? A altura do computador, porque dependendo da altura do computador ele vai estar forçando mais a cervical, ou fazendo uma extensão, ou aqui numa flexão para digitar e vai piorar a hérnia. Posição do telefone, para que ele não esteja virando tanto. Como é que tem que fazer o ajuste de altura. Tem uma série de orientações que você tem que dar para o seu paciente. Isso é importantíssimo, tá certo? Onde é que eu acho, professor? Coloca aí ó, na internet NR17 e você vai baixar um documento, que é esse documento que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego, que fala especificamente sobre ergonomia. Inclusive foi algo que eu utilizei muito nas minhas perícias judiciais, porque vocês sabem que eu também sou perito judicial e que eu já peguei uma série de processos, tá certo? De funcionário botando empresa na justiça e reclamando que a parte ergonômica não funcionava e a empresa se defendendo, enfim, quase que tudo é em cima dessa NR17. Fechado? Bom, e aqui para a gente finalizar o nosso curso aqui da parte de hernia de disco, trabalho de fortalecimento muscular. Tem que fortalecer core, powerhouse, queira chamar como você queira chamar, tem que fortalecer multífero, tem que fortalecer intertransversário, interespinhoso, transverso do abdômen, oblíquo, reto do abdômen, glúteo médio, glúteo máximo, adutores, toda a musculatura que estabiliza a pelve, ter cuidado com pessoas, ter cuidado com o quadrado lombar, enfim, você tem que fortalecer e estabilizar toda a coluna do seu paciente, tanto na região cervical, como na região dorsal, como na região lombar. Fechado, galera? Então era isso, tá? Eu espero que tenha esclarecido, tá?
a caminhada que você tem que ter em paciente com hernia de disco. O conteúdo é muito extenso, é impossível a gente, nesses 45 minutos de aula, a gente explanar tudo sobre hernia de disco, porque hernia de disco é um mundo, mas eu falei as principais coisas e eu tenho certeza absoluta que amanhã no seu consultório você já vai começar a trabalhar de forma diferente, ou então, pelo menos, orientar melhor o teu paciente que tem uma hernia de disco, seja ela qual fase for. Se é um abaulamento, se é uma protrusão, se é uma extrusão e uma sequestração, para mandar ele correr para o neurocirurgião e por aí vai. Fechado? Muito obrigado, parabéns por você estar aqui e te espero na próxima videoaula. Tchau!